Pai Santo, nas Tuas mãos nos entregamos com o coração cheio de gratidão, com o nosso coração cheio de súplicas de intercessão. Estamos na Tua presença para Te adorar, Pai. Estamos na Tua presença para aprender do Senhor sobre esta verdade que salva, essa verdade que liberta. Venha derramar o Espírito Santo sobre nós neste momento, Pai. Que o Espírito Santo esteja trabalhando na mente de cada pai, cada mãe, cada jovem, cada visita. Que todos sejamos cheios do Espírito. Que o Senhor prepare a nossa mente para recebermos o pão da vida, que é Jesus. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Por que jejuar? Você conseguiria escrever num pedaço de papel algumas razões, alguns motivos pelos quais valeria a pena jejuar? Razões pelas quais valeria a pena ficar sem comer. Coisa difícil, não é? A coisa mais difícil para um ser humano não é uma das mais difíceis. É a mais difícil para um ser humano é ficar sem comer. Por que ficaríamos sem comer? Quando a gente fica sem comer, é por um motivo muito, muito sério. Nós não ficamos sem comer por qualquer coisa. Jejuar não é coisa fácil. Nem para mim, nem para você, nem para Jesus foi coisa fácil jejuar. Adão e Eva pecaram por causa do apetite. Os habitantes do mundo antediluviano, nos dias de Noé, eram muito intemperantes. E eles caíram e foram destruídos por causa do descontrolado apetite. Os habitantes de Sodoma e Gomorra, diz a palavra de Deus que havia abundância de pão, e bebiam e comiam. Problema de um apetite descontrolado. A queda da cidade de Babilônia, a cidade dourada, a Bíblia relata no livro de Daniel, que na noite em que Babilônia caiu, ela estava numa festa, num banquete, num carnaval, onde estavam bebendo e comendo a noite toda. Foi quando veio a queda de Babilônia. Esaú foi seduzido por um prato favorito, sacrificou a sua primogenitura espiritual em troca de uma sopa de lentilhas. Milhares de israelitas morreram no deserto porque amaldiçoaram o maná celestial, chamando este vil pão. Não aguentamos mais. E aquele era o alimento miraculosamente provido por Deus. Hoje o mundo está escravo do apetite, pervertido. Quando você contempla as dezenas e dezenas, centenas, esta rede de lanchonetes, de fast food, você percebe quão escravos do apetite são os seres humanos hoje. No livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, Deus escreveu que Satanás está constantemente alerta, para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. E o seu mais forte poder sobre o homem, sobre a mulher, exerce-se através do apetite. Ele tenta dominar homens e mulheres, crianças, pequenininhas, já através do apetite. E é no mundo e num tempo em que o mundo está sendo dominado por um apetite descontrolado, que Deus colocou na nossa mente de pregar um sermão sobre por que jejuar. Por que abster-se de comer? Jesus iniciou o seu ministério aqui na terra na idade de 30 anos, após o batismo. Ele foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo
Diz em Mateus capítulo 4, verso 1 e 2, e ali ele foi levado pelo Espírito Santo para realizar um jejum de 40 dias. Por que Jesus começou o seu ministério com um jejum? Bom, ele poderia ter começado de várias maneiras. Escolheu começar com um jejum. Mas por que um jejum? Você já parou para pensar? Ele era perfeito. Ele era sem pecado. Ou você pensa que Jesus tinha problemas com apetite? Você pensa que Jesus tinha aquele desejo de fumar, ou de beber, ou de comer, ser um glutão? Eu não penso que ele era perfeito. Ele não tinha pecado. Ele não tinha tendências ao pecado. As tentações de Satanás para Jesus não eram tentações negativas quanto a beber, fumar, matar, ser glutão. As tentações poderosas de Satanás contra Jesus eram tentações positivas. Tentações positivas são tentações em relação ao que é bom. Queridos, por que Jesus começou seu ministério com um jejum? Ele começou pelo mais difícil? Nós costumamos começar pelo mais fácil. Se você está dirigindo, está querendo estacionar um carro e tem uma grande vaga, e tem uma vaga bem apertada, você vai escolher a espaçosa? Você não vai escolher aquela apertadinha? Nós começamos pelo mais fácil, vamos pelo mais fácil. Jesus Cristo disse, eu vou começar pelo mais difícil. Jesus sabia que o mais forte poder sobre homens e mulheres era o poder do apetite. Não somente Jesus começou o seu ministério com um jejum, mas também a primeira tentação de Satanás para Jesus foi com relação ao apetite. Note, por que Satanás, podendo tentar Jesus de muitas maneiras, ele escolheu a primeira tentação, o apetite? Disse Satanás, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Foi uma tentação para Jesus, porque ele estava com muita fome, magro, emagrecido, pele e osso, 40 dias sem comer, pele e osso desfigurado, ao ponto do profeta Isaías falar, olhando nós para ele, Isaías capítulo 53, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele não tinha beleza e nem formosura depois de 40 dias sem comer. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Satanás apelou para o poder do apetite na natureza humana de Jesus. Ele tinha apetite. Jesus tinha, não é? Este apetite, esta fome. Ele sentia essa fraqueza física. Assim é hoje, meus queridos. Satanás se aproxima de mim e de você, apelando para o nosso apetite. O comer muito, e o comer a todo tempo, e o comer alimentos que não são saudáveis, excita o sistema nervoso, debilita o poder do cérebro, torna-nos impossível pensar de uma maneira calma e racionalmente. Isso foi Deus que escreveu na página 51 do Conselho sobre o Regime Alimentar. Quando você vê essa enorme rede de fast foods, essa abundância de comida nos mercados, queridos, nós percebemos que a humanidade está escravizada, como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra, cujo Deus era o estômago. O que está lutando contra o poder do apetite? Olhe ao Salvador no deserto da tentação. Todos nós lutamos contra o poder do apetite.
todos nós, quando estivermos lutando contra o poder do apetite, olhemos para Jesus no deserto da tentação. Olhemos também para a angústia de Jesus na cruz, ao exclamar: tenho sede. E ele tinha muita sede. E ele resistiu a tudo quanto nos é possível suportar. Sua vitória é nossa. Não se sinta um fracassado, meu irmão, na luta contra o apetite. Porque a vitória de Jesus é nossa. Em Jesus Cristo podemos ser mais do que vencedores. Clame, ore, buscando de Jesus Cristo a vitória que é dele. E ele está disposto a dar para você. Jesus iniciou a obra da redenção exatamente no ponto em que começou a ruína da família humana. Sua primeira prova foi sobre o mesmo ponto em que Adão fracassou. Mas em Jesus, Satanás viu alguém poderoso para lhe resistir. Alguém tem que resistir a Satanás. E Jesus decidiu resisti-lo. E ganhou a vitória. E Satanás abandonou o campo da batalha como um inimigo vencido. O dominador poder do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares. Vamos ler juntos? O dominador poder do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares. Quando? Se houvessem vencido neste ponto, teriam tido poder moral para alcançar a vitória sobre todas as outras tentações de Satanás. Deus não está falando que se você vencer o poder do apetite, você poderá também vencer algumas das tentações de Satanás. Deus está dizendo que quando você alcança o poder, o domínio do apetite, você pode alcançar vitória sobre todas as outras tentações de Satanás. Por isso Jesus começou pelo domínio do apetite. Por isso Jesus começou pelo jejum, pelo mais difícil. E é isso que nós muitas vezes tentamos adiar. Sempre a gente está adiando, né? Semana que vem eu vou. Mês que vem. Ou então depois desse final de semana. Sempre é depois. Mas o tempo que se chama hoje é o tempo que Deus exige de você as decisões de hoje, não para amanhã. Não vale nada a decisão para amanhã. Não vale nada a decisão para a semana que vem. Não vale nada o propósito que você está fazendo para o próximo ano. Não nos pertence o futuro. Todo o tempo que temos é o dia que se chama hoje. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçam. Não endureçais vossos corações. Quando Deus diz que quando Jesus se via mais tenazmente assaltado pela tentação, não comia nada. O que é que Jesus fazia quando se sentia tentado? Não comia nada. O que eu e você fazemos quando nos sentimos tentados? Comemos. Parece que está faltando alguma coisa. Tem que comer. Estou nervoso. Estou com problemas. Ou vem aquela ansiedade e tem que suprir aquela ansiedade comendo. Parece que quanto mais problemas a pessoa tem, mais ela come. E a Bíblia diz, aliás, Deus está falando, isso está no Conselho sobre o Regime Alimentar, que Jesus, quando estava sendo provado e tentado, nada comia. Não existe o poder de Satanás, a atração do pecado, ele é quebrado. O poder de Satanás e o poder do pecado é quebrado na sua vida quando você está jejuando. Nada tem graça. Se você está jejuando e alguém convida você, vamos fazer um passeio, não é? Passeio lá no Rio. Não tem graça. Se você está jejuando e alguém pergunta, olha, vamos assistir um filme. Não tem graça. Ah, então vamos para uma festa de casamento. Não. Quando você está jejuando, tudo perde a graça. Porque a barriga está doendo. Você está com fome. Queridos, Jesus nada comia. E mediante fervorosa oração
e perfeita submissão à vontade de seu Pai, ele saía vencedor. Um jejum semanal, meu irmão. Jejum de um dia por semana desenvolve em você e em mim o domínio do apetite. Quer vencer? Queremos vencer? Nós temos que começar por aí. Como? Um jejum por semana. Por que por semana? Porque aquilo que nós fazemos semanalmente marca a nossa vida. Por isso que o sábado é semanal. Deus não criou sábado anual, o sábado uma vez por mês. Não, o sábado é semanal. Porque Deus sabe que aquilo que nós fazemos semanalmente marca a nossa vida. E se você tiver um jejum semanal, que não seja no sábado, porque o sábado não é o dia de jejuar. Sábado é dia de festejar a bênção de Deus, comer com a família, reunir com a família, não é ficar isolado. Ah, ele está jejuando. Todo mundo fica sabendo. Não, tem que ser um dia neutro. Que ninguém saiba que você está jejuando. Somente quem vive dentro da sua casa vai saber. Sua esposa, seus filhos vão saber, porque você não vai estar assentado à mesa com eles. Mas a igreja não precisa saber. Sabem, queridos, no início de 1985, nós estávamos trabalhando e vivendo em Manaus, quando, num concílio de pastores ali, estava o palestrante, era o pastor Moisés Nigre. O pastor Moisés Nigre, naquele concílio, contou para os pastores da experiência dele de jejuar um dia por semana, pelos filhos. E ele dizia, agora meus filhos estão casados, agora estou jejuando um dia por semana pelos meus netos. Eu formei esse hábito de jejuar um dia por semana. Eu escolhi um dia neutro da semana e estou fazendo isso. E eu perguntei para o pastor Moisés Nigre, como é que ele teve essa ideia? Ele falou, olha, eu li um artigo na revista Ministry, o Ministério, sobre o Dr. James Dobson. Muitos aqui nos Estados Unidos conhecem o Dr. James Dobson. Ele escreveu vários livros. Ele tem aí uma dezena de livros sobre família, sobre casais, sobre educação de filhos. E o pastor Moisés Nigre disse, eu li sobre a experiência de James Dobson, dele e da esposa, que decidiram a jejuar um dia por semana pelos seus filhos. Eles tinham um casal de filhos. E inspirado nessa experiência de James Dobson, eu comecei também a jejuar. E inspirado também na experiência do pastor Nigre, do Dr. James Dobson, eu também decidi a começar a jejuar. Em 1985, pelos meus filhos, pela minha família. É tão difícil pastores terem filhos na igreja. É tão difícil pastores terem filhos que sejam fiéis e que permaneçam. Porque muitas vezes pensamos que filho de pastor vai ser pastor, ou filho de cristão vai ser cristão, mas nós achamos que todos os nossos filhos que nascem na igreja são da igreja? Não, irmãos. Se você nascer numa garagem, você não é automóvel. Se você nascer na igreja, você não é cristão. Simplesmente nasceu na igreja, mas não é um cristão. O cristianismo não se herda pelo nascimento. O cristianismo não acontece na sua vida porque você é filho de pais cristãos. Isso não acontece. Não é assim que funciona. A religiosidade dos nossos filhos depende de muita oração, de muito jejum. Se existe algum motivo sério pelo qual valeria a pena jejuar, é pela salvação da nossa família. Porque o que existe de mais precioso no mundo, para você, para mim, é a nossa família. Antes de Deus cobrar de você qualquer outra coisa, antes de Deus cobrar de mim a responsabilidade da igreja, Ele vai cobrar de mim a responsabilidade da minha
família? Onde estão os filhos que eu te dei? Antes de tudo. Tudo é secundário. Nossa família vem em primeiro lugar. Por isso, esse seria o principal e o maior motivo que justificaria fazer esse sacrifício de ficar sem comer. Jejum é sacrifício, irmãos. Não é penitência, não, porque a salvação é pela graça. Mas quando Deus vê você jejuando, Deus fala, é muito sério esse assunto na vida desta pessoa. Esse assunto pelo qual ele está orando e jejuando é muito sério. Porque se não fosse tão sério, ele não estaria jejuando. Então, na mente de Deus, aquele assunto se torna também um assunto sério, prioritário. Se é prioridade na sua vida, vai ser prioridade também na mente de Deus. No ano de 1971, Dr. James Dobson conta que ele estava escrevendo aquele livro Ouse Disciplinar. Não sei quantos já leram o livro dele, Ouse Disciplinar. E ao mesmo tempo que ele estava escrevendo o livro Ouse Disciplinar, que é sobre educação de filhos, né? A sua filhinha, Dani, de 5 anos, estava em angústia. Vivia em choro, porque ele saía de manhãzinha de casa, e ela ficava chorando na porta de casa, sabendo que ela não veria o pai até no outro dia, porque ele trabalhava até altas horas da noite. Quando chegava em casa, estava todo mundo dormindo. No outro dia cedo saía e viajava, e ele não tinha tempo para a sua filha. Mas ele estava escrevendo um livro sobre como educar filhos. Parece incoerente, não é? Eu me lembro que quando o Anderson nasceu, eu estava tão envolvido em escrever sermões, preparando sermões para uma semana de lar e família, que eu não tinha tempo de ir no hospital. Por quê? Porque eu estava preparando sermões de lar e família. Como o Dr. James Dobson não tinha tempo para a filha, porque ele estava escrevendo um livro, Ouse Disciplinar, como educar filhos. Graças a Deus caiu a ficha, né, irmãos? O pai do Dr. James Dobson escreveu uma carta para ele. E nessa carta, o pai de James Dobson disse algumas coisas. Dani, a sua filha, está crescendo num mundo que está num declínio moral muito maior do que aquele mundo em que você cresceu. Eu tenho percebido, dizendo o pai de Dobson para ele, eu tenho percebido que é uma grande ilusão pensar que os nossos filhos serão cristãos sinceros, simplesmente porque seus pais são cristãos. Ou somente porque esses pais estão orando pelos seus filhos. Porém, se essa oração pelos filhos não é acompanhada de tempo para estar com eles, se esse tempo que deveria ser dedicado aos filhos é sacrificado no altar das ambições profissionais, essa é a carta que o pai escreveu para Dobson. Se você falhar nesse ponto, filho, você fará sucesso no seu trabalho, mas será um fracasso no seu lar. Queridos, realmente o mundo em que os nossos filhos estão crescendo hoje é um mundo diferente daquele onde nós crescemos 30, 40 anos atrás. É diferente. O mundo de hoje é excessivamente corrupto. O mundo de hoje é excessivamente imoral, excessivamente promíscuo, excessivamente intemperante. 50 anos atrás não tinha nenhuma dessas redes que hoje existem de fast food. Queridos, achar que os nossos filhos, porque são filhos de cristãos, serão cristãos, é se iludir como o sacerdote Eli se iludiu, achando que os seus filhos, Ofni e Finéias, seriam cristãos, seriam sacerdotes leais, porque o pai era. Não. Ofni e Finéias se perderam. É uma ilusão. A missão de conduzir nossos filhos na fé cristã pode ser comparada com aquela corrida de revezamento. A corrida de revezamento, ela tem um segredo.
E o maior segredo naquela corrida é a passagem do bastão. Se você falhar na passagem do bastão, você perdeu a corrida. O cristianismo é uma corrida de revezamento. Se você falhar no momento exato de passar o bastão do evangelho para o seu filho, a corrida vai ser perdida. Se você não souber, se você não tiver tática, não tiver tempo para passar o bastão do evangelho para o seu filho, se você achar que ele vai ser cristão porque você é cristão, porque ele nasceu na igreja, ou porque ele vive na igreja, porque ele está no coral da igreja, se você não tomar tempo para passar o bastão do evangelho para a mão do seu filho não será um cristão como você pensa que ele será. Ele não terá resistência espiritual. Eu entendo que a mais importante missão nessa vida é passar o bastão do evangelho para a mão dos nossos filhos. Como passar? É uma herança que nós deixamos para ele, não com dinheiro. A herança espiritual. Eu quero passar o bastão do evangelho para muitas pessoas, mas primeiramente Deus vai me cobrar dos meus filhos. Como eu passei para a mão do meu filho e da minha filha o bastão do evangelho. James Dobson disse, tendo consciência de quão difícil é educar filhos para o Senhor, disse ele, tendo consciência de que os filhos estão cercados por muitas influências maléficas, disse ele, sabendo quão difícil é para os filhos escolherem a pessoa certa para se casar, essa será a minha oração, Senhor. E essa era a oração que ele e a esposa faziam semanalmente. Senhor, aqui estamos novamente. O Senhor sabe tudo o que nós necessitamos antes mesmo de pedirmos. Mas me permita uma vez mais pedir. Nós estamos orando pela nossa saúde, pelo nosso ministério e pelos nossos queridos. Por favor, coloque essa nova súplica no topo da lista. Conserve o círculo da nossa família inquebrável. Corrija os nossos erros e falhas como pais. E neutralize as influências desse mundo mau. Influências que poderiam destruir a fé dos nossos filhos. E especialmente, nós pedimos, Senhor, a Tua presença e envolvimento junto aos nossos filhos, quando eles estiverem na encruzilhada para decidirem se andarão ou não nos caminhos do Senhor. Naquele momento, eles estarão além dos nossos cuidados, longe de nós, e nós humildemente pedimos que o Senhor esteja lá, que o Senhor envie naquele momento um bom amigo, um bom líder, para ajudá-los a fazerem a escolha certa. Eles já eram teus antes de nascerem, e agora nós os entregamos de volta ao Senhor pela fé, sabendo que o Senhor os ama muito mais do que nós os amamos. Para esse propósito, nós dedicamos esse dia de jejum e oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês acham que os filhos vão permanecer na igreja porque foram criados na igreja? Você acha que os filhos permanecerão na igreja porque seus pais são fiéis? O que vocês acham que aconteceria em famílias que fizessem um jejum por semana, fazendo essa oração e dizendo: Senhor, esse jejum que nós estamos fazendo é para alcançar a Tua bênção na vida da nossa família, para a salvação dos meus filhos. Diz o nome deles e o que você quer para eles. Em 1985, eu vi essa experiência da boca do pastor Nigri. Eu pedi: daria para você me mandar esse artigo que você leu? E ele me mandou. Um mês depois eu recebi lá em Manaus o artigo da revista, onde ele leu o artigo sobre
James Dobson. Em 1985 nós começamos a jejuar pela nossa família. Com exceção de poucos anos em que falhamos no jejum, alguns anos, por os anos em que maiores tragédias ocorreram, mas nós continuamos nessa luta, jejuando pela família que Deus me deu. E o meu desafio, meu irmão, é que você ouse jejuar, que você ouse fazer um jejum por semana pelo seu lar, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, por aqueles que são preciosos aos teus olhos. Quando você jejua e ora, Deus entende que aquele assunto pelo qual você está jejuando é muito importante para você. E por isso será também muito importante para Ele. Nós, seres humanos, não deixamos de comer por qualquer coisa. Nós gostamos de comer. É gostoso comer. E quando a gente decide não comer durante um dia, ou de um almoço até o outro almoço, ou de um jantar até o outro jantar, ou de um desjejum até outro desjejum, um período de 24 horas, só com líquido, só com água, quando Deus percebe este sacrifício, é porque Deus fala, não, é muito importante isso que o meu filho está pedindo. O jejum semanal, irmãos, desenvolve em nós o domínio sobre o apetite. O jejum semanal desenvolve em você o apego a Jesus, conserva-nos perto de Jesus. O jejum semanal serve para nos lembrar das nossas prioridades, porque semanalmente estamos recordando e memorizando as nossas prioridades. É muito difícil esquecer essas prioridades quando semanalmente você está jejuando por elas. É um dos fatores mais importantes do jejum semanal é que as nossas crianças, os nossos filhos, nos veem jejuando. E eles perguntam, e você queira ou não queira, um diálogo parecido com esse vai acontecer dentro da sua casa, com seus filhos. Que tipo de diálogo? Por que o senhor não está comendo com a gente hoje, papai? Ah, porque hoje eu estou jejuando. O que é jejuar, papai? O que é jejuar? O que significa isso? Bem, alguns cristãos ficam sem comer durante algum tempo e dedicam esse tempo para a oração. Essa é uma maneira de pedir a Deus alguma bênção e também de demonstrar amor a Ele. Mas o que o senhor está pedindo para Deus? Ah, sua mamãe e eu estamos orando por você e pelos seus irmãos. Nós estamos pedindo a Deus que dirija a vida de vocês. Nós queremos que Deus os ajude na escolha da profissão, que Deus os ajude na escolha da pessoa para se casar. Nós também estamos pedindo que Deus ande ao seu lado cada dia da sua vida. Bem, o Senhor precisa nos amar bastante para jejuar e orar desse jeito. Sim, filha. Sim, filho. Nós amamos você muito, mas Deus o ama muito mais. O Dr. James Dobson conta que o seu bisavô, do lado materno, se chamava George Plusky. George Plusky. Seu bisavô estava distante dele. Ele não conheceu o seu bisavô. Ele ouviu falar do seu bisavô. Que este bisavô dedicava 1 hora por dia para orar e interceder pela sua família e por aqueles que ainda não tinham nascido, mas que seriam a próxima geração da sua família. Das 11 da manhã ao meio-dia, era diariamente sagrado o momento dele orar. Mas ele não estava pedindo só pelos filhos que estavam vivos, ele estava intercedendo pelos filhos que ainda não tinham nascido. No final da sua vida, George Plusky anunciou que Deus tinha feito uma promessa para ele. Antes de morrer, o bisavô de Dobson disse que Deus prometera para ele e que Deus lhe dera a certeza de que todos os membros da sua família, nas 4 gerações seguintes, seriam pessoas cristãs e fiéis a Deus.
incluindo aqueles que ainda não tinham nascido. E James Dobson diz: eu sou a 4ª geração. Então ele estava orando por mim. Interessante, irmãos. Você está orando por um bisneto, quando você não tem nem ainda neto. Isso é oração intercessória. Orar e jejuar por aqueles a quem amamos. Escolha um dia da semana que não seja sábado. Um dia que não seja de muita atividade. E dedique esse dia de jejum pela sua família, pelos seus filhos e pelo batismo do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Amém. Aleluia. Querido Pai, obrigado pela família que o Senhor nos deu. Esposa, marido, filhos, filhas, netos. Queremos consagrar nossa família ao Senhor. Queremos dedicá-los ao Senhor com orações e com jejuns, Pai. Que cada um aqui ouse fazer este sacrifício de jejuar uma vez por semana, demonstrando a prioridade que os filhos e a família têm na vida deles. Ouve a nossa oração, Pai. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Faze-nos pessoas obedientes, pessoas fiéis, pessoas que almejam a volta de Jesus Cristo com toda a paixão. Mas que possamos não estar sozinhos naquele dia, mas com os nossos filhos, dizendo: eis-me aqui, com os filhos que o Senhor me deu. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor.